Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Erickson. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre conceitos sobre inteligência artificial. A gente vai ver desde a parte prática da inteligência e impacto dela no futuro. Bom, vamos passar aqui o slide. Primeiro eu vou me apresentar, né? Então, quem sou eu? Eu atualmente trabalho como técnico de infraestrutura, sou entusiasta na área de tecnologia, atuo com inteligência artificial há 3 anos, mais ou menos, atualmente mais. Estou desde os primórdios, então desde que era o chat GPT, aquele chat de quando a gente enviava alguma mensagem, quando ele não sabia a resposta, ele inventava alguma coisa, eu estava lá. Então, tive a evolução da IA nesses 3, 4 anos aí, que foi bacana, tá bom? Sou de São Miguel, Rio Grande do Norte, destino. E se vocês tiverem acesso à apresentação, caso queiram, podem se conectar aqui comigo no LinkedIn. Eu fico lá para dar algum retorno, a gente bater um papo, conversar e tudo. Bom, sem delongas, vamos começar. Aqui então a gente vai ter uma timeline sobre a evolução da IA com o tempo. O que a gente pode ver, deixa eu só um pouquinho, o conceito de IA ele já é bem antigo. Então, foi inicialmente citado em 1950 por Alan Turing, o considerado aí, né, o pai da computação, quando ele teve que ele começou a questionar: será que as máquinas conseguem pensar? Será que as mudanças, será que elas conseguem prever? A gente teve o primeiro conceito aí em 1950, bem antigo. Em 1956 a gente teve o nascimento do termo de inteligência artificial. Em 1997 a gente teve a derrota aí, né, do xadrez com a inteligência artificial da IBM, o supercomputador da IBM, né? 2012 a gente teve a revolução do Deep Learning, AlphaGo em 2016, então novamente aí a máquina vencendo o homem em um outro jogo. Em 2017 a gente teve uma arquitetura Transformer que o chat GPT é a parte que permite as IAs entenderem textos longos nunca antes. Em 2022 então a gente teve oficialmente aí a OpenAI lançando o chat GPT ao público, onde a gente podia ter acesso, já conversaria com ele e ter os primeiros contatos com a artificial. Atualmente a gente está na era multimodal. A gente tem modelos como ChatGPT, Gemini, Sora, que não processam apenas mensagens, eles já conseguem processar fotos, já conseguem processar documentos, já conseguem processar vídeos, tudo isso. Hoje, só para vocês verem, ele está tão avançado ao nível, vou dar um exemplo básico aqui que geralmente eu uso em algum trabalho. Às vezes acontece algo em um sistema na tela que eu não sei como explicar para o chat. Pode ser que o código também ele não reflita aquele erro. Então, geralmente o que eu faço? Eu tiro um print do erro que aconteceu na tela, encaminho para ele junto com o código. Ele consegue dar um retorno, ele consegue analisar e assimilar essa imagem ao código e me retorno ali do que eu posso fazer para corrigir aquele problema. Então, as IAs elas já estão bem avançadas nesse nível. A gente indo aqui para o próximo, então, conceito básico, né? O que é uma IA? Definição. A tecnologia que permite máquinas aprenderem com dados e executarem tarefas que normalmente exigem inteligência humana. O que ela faz? Analisa padrões gigantescos que geram respostas baseadas nelas. Importante, ela não pensa, não sente, tem consciência. Ela apenas toma decisões e age com base em dados, tudo bem? Isso aqui é importante a gente ver por quê. Hoje em dia, o ChatGPT, principalmente, ele é um IA que ele é muito convencional, então ele é muito adapto ali ao usuário. Então, por exemplo, se você chegar no ChatGPT e falar, por exemplo, chat, hoje eu tô triste, ele vai responder para algo como: poxa, cara, o que está acontecendo? O que eu posso fazer? Simulando ali uma conversação humana. Só que a gente tem que lembrar que ele não é humano, ele está fazendo aquilo ali com base em alguns dados ali que ele já coletou e alguns dados que ele tem, tudo bem? Vamos pular aqui para o próximo. Então, como ela funciona? Aqui a gente tem a parte de coleta, isso aqui pode ser questão de textos, imagens, áudios e códigos.
A parte 2, que é o treino, processamento de grande volume de dados para criar um modelo. E a previsão, geração de respostas baseadas em probabilidade. Então, isso aqui a gente vê refletindo muito na questão do ChatGPT. Quem conseguiu, diria ter o prazer de utilizar o ChatGPT no início, consegue ver uma grande diferença de como está no dia atual. Então, por exemplo, antigamente a gente perguntava alguma coisa para o ChatGPT. Eu vou dar o exemplo de alguma pergunta bem básica. Qual que é o maior animal aquático do planeta atualmente? A gente sabe que é a baleia. Mas geralmente ele não sabia responder. Ele colocava algo do tipo, cara, não sei, você pode me informar? Ou algo do tipo, busquei, não localizei. Ou então ele dava uma resposta. Ele falava o maior animal. Ele buscava algum dado que já tinha no banco de dados dele. Então, por exemplo, coloquei que era um dinossauro do antigo, mesmo para ele citar o maior animal atualmente. Ele cometia muito erro no início com esses erros. Ele foi aprendendo, foi coletando dados. Então, por exemplo, um feedback que o usuário dava de, por exemplo, você perguntar qual que é o maior animal. Ele responde, vamos dar um exemplo aqui, é o tucano. Você vai lá e corrige ele. Cara, não é o tucano, é a baleia. Ele já aprendeu com aquele. Então ele, esse dado aqui tá errado, esse aqui tá certo. Então, a próxima vez que alguém vier com esse mesmo questionamento, eu vou responder isso. Então, o processamento ali dele é mais ou menos esse. Ele treina, que é justamente essa parte aqui do 2, e faz o treinamento e consegue dar o retorno aqui pra gente na terceira, tá bom? Indo aqui pro próximo, a gente vai ter os tipos de IA. Então, atualmente, a gente tem muito grande de IAs e cada uma delas é especialista em algumas funções específicas. Então, a gente tem o ChatGPT, o Gemini e o Claude como questão de texto. A gente tem as próprias para imagem, áudio e vídeo. Cada IA, geralmente ela é desenvolvida, um exemplo aqui do ChatGPT, ele consegue fazer tudo isso. Porém, tem as especializadas só naquilo, que vai conseguir um retorno melhor do que o ChatGPT. Como, por exemplo, gerar imagem ou vídeo. Hoje a Sora, por exemplo, que é uma das extensões do ChatGPT, ela é bem melhor para gerar vídeo e fotos do que o próprio ChatGPT. A gente tem essas definições, elas são boas em coisas ali que elas são mais criadas para fazer. Mas você hoje em dia tem uma tão grande de IAs que você consegue escolher uma que é especializada só naquilo. Uma apresentação, gerar um slide, fazer um HTML e CSS, ok? A gente indo aqui para o próximo, a gente vai ter a IA no nosso dia a dia. Então, a IA ela veio se introduzir no nosso dia a dia de uma forma tão natural que a gente nem percebe. E hoje ela já é algo essencial para nossas vidas. Então, hoje tem pessoas que trabalham com a questão da IA. A gente hoje tem programadores que programam baseados em IA. Tem empresas que tomam decisões com base em decisões da própria IA. Então, ela virou algo essencial ali no nosso. Então, a gente vai ter alguns exemplos aqui, como redes sociais, algoritmo que decide o que você vê, GPS como Waze, Maps, onde eles colocam as melhores rotas para você em tempo real, streaming, bancos e atendimentos. Atendimento foi o que mais conseguiu evoluir, a questão dos chatbots, né? Quem nunca foi em algum banco, alguma empresa e foi atendido ali na forma primária por um algoritmo, por um bot te dando opções, né? Então ele já está bem avançado nesse ponto. A gente indo aqui, a gente vai mostrar, vou mostrar um pouquinho aqui de como que a gente faz um prompt bacana para mandar para o chat. Porque quando você começa a utilizar o chat, ele vai moldar a forma que ele vai te responder baseado em como você falar com ele. Então, por exemplo, se você nunca teve contato com o GPT, você começa a mandar mensagens para o ChatGPT utilizando gírias, ele vai se comunicar com você utilizando gírias. Por exemplo, eu sou do Nordeste, então o meu ChatGPT, bem no início, eu mandava mensagem para ele como: bom dia, macho, tudo bem? E aí ele foi pegando isso. Então hoje em dia, mesmo que eu vou no meu ChatGPT e mande um bom dia, chat, algo mais formal, ele vai mandar: bom dia, macho, como é que tá aí? Algo que ele foi construído em torno daquilo. Então hoje eu vou ensinar, a gente vai ver aí como fazer um prompt bacana, uma resposta ali de muita qualidade. Então, se for trabalhar com a questão de programação ou algo mais formal, tá bom? A gente vai aqui.
Então, eu vou fazer aqui uma comparação. Um prompt ruim. Fale sobre inteligência artificial. Então, cara, isso aqui é muito vago. Não tem um público definido, a resposta que você vai é superficial. Ele vai falar, tipo, cara, inteligência artificial foi ao criar tal, tal, tal. Agora, um prompt mais bacana. Explique a inteligência artificial para iniciantes. Exemplo do dia a dia, até 5 tópicos. Dessa forma, ele vai conseguir definir o que ele vai te entregar, como ele vai entregar. Se você não definir como o chat vai te responder, ele vai começar a criar coisas. Por exemplo, o cara ele quer uma resposta mais rápida. Eu vou entregar para ele algo mais rápido, vai dar algo menos detalhado, o que geralmente pode gerar um retrabalho. Então, por exemplo, no início eu mesmo sofria muito com o chat GPT, cara. Então, vamos supor, eu estava aprendendo a programar nesses dias, eu estava, acredito eu, no final de 2022, e eu estava querendo desenvolver um projeto com IA para ver como que era, para ver o que ela conseguia fazer. Então, cara, eu fui da forma mais simples, falei, cara, eu quero desenvolver um projeto, cria uma telinha aí para eu ver como é que você programa. Uma tela como se fosse uma tela de um RP. E aí eu falei, cara, beleza, vou tentar trabalhar em cima disso. E eu fazia o pedido, cara, eu quero que essa tela de cima tenha um menu de busca. Eu quero que isso aqui tenha isso. E aí ele fazia no front-end, só que o back-end não funcionava, porque eu só falei que eu queria que ele tivesse aquele elemento na tela. Então, esse é um exemplo de como esses prompts ruins, né, essa falta de informação quando a gente caminha por chat, pode afetar ali o resultado, tá bom? A gente indo aqui para o próximo, a fórmula perfeita. Então, isso aqui a gente vai ter toda a questão de como fazer, formular esse prompt inteligente, essa pergunta inteligente para o chat, né? Então, contexto, você é um professor, então explique para ele como você quer. Objetivo, explique para ela, por exemplo, cara, eu estou fazendo, por exemplo, eu estou criando um sistema, eu quero que o sistema faça isso, isso. Aqui a gente tem um formato, pode ser em tópicos, tabelas, esse 3 aqui não precisa de tanto. Atualmente, as IAs elas já conseguem ali entender mais ou menos o que você precisa só com um e o dois, o contexto e o objetivo. Porém, é bacana você seguir isso para estar sempre. E aqui o tom simples e formal. Esse tom ele é muito importante, porque como eu falei, dependendo da forma que você fala com IA, você vai receber um retorno de uma forma diferente. Então aqui você é um professor, explique a IA para alunos do ensino médio a linguagem simples. Então esse aqui é um exemplo aqui de um prompt. Vamos para o próximo. Personalização. Então a IA é um camaleão. Peça para ela mudar a persona. Então eu vou dar um exemplo. Hoje em dia o meu chat, após muita conversa com ele, ele é um chat GPT nordestino. Então ele caminha mensagem com bom dia, macho, tudo bem? Arriégua, ele fala. Então ele já está bem nordestino. Porém, cara, eu não quero que o meu chat GPT tenha esse tipo de código. Eu quero um chat GPT mais formal. Eu posso muito bem ir nele e digitar chat. Por gentileza, não se comunique mais comigo nesse formato de linguagem, é um formato mais formal e tudo. Ele vai se lembrar desse seu pedido e nos próximos chats ele vai atender, vai falar dessa forma, tá bom? Pode ser que não, porque, como eu falei, esse promptzinho dele é um pouquinho delicado, às vezes ele pode continuar falando, mas pode insistir, ele vai mudando gradualmente, tá bom? Ou, se for pelo chat GPT aí, o mais conhecido, o Gemini não tem essa opção, mas o chat GPT tem a opção de você apagar o cérebrozinho, você apaga toda a memória das conversas. Dessa forma, você reseta ele do zero e você pode começar a treinar ele tudo novo, colocando ali um novo formato para ele enviar mensagens para você e etc, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então, a IA no trabalho. Hoje em dia, cara, muita coisa que você consegue fazer com a IA e ela está muito presente no nosso ambiente de trabalho. Então, plataformas como Gmail, ali a gente tem o Google Sheets, a gente vai ter apresentações ali, né, que seria o PowerPointzinho online, eles já contam com o auxílio da IA, você consegue gerar imagens com IA, ele vai colocar dentro da apresentação para você. Questão de planilhas, você consegue hoje programar dentro das planilhas, a gente tem o famoso AppScript do Google Sheets, então lá você consegue programar e tem o Gemini lá dentro que ele consegue, o Gemini que ele consegue te auxiliar na programação. Então, cara, o mercado viu que a IA ela veio para ajudar no trabalho e está sendo uma adaptação muito bacana. Quase tudo que
seja no Outlook, seja no Gmail, a gente tem uma IA ali do lado para ajudar a gente a resumir textos. Às vezes você recebe um e-mail gigante, você, cara, eu não quero ler tudo isso. Manda para IA e fala, cara, resume isso aqui, tópicos mais importantes, ela vai resumir para você, te ajuda a encaminhar respostas. Então, cara, isso aqui é muito bom. Principalmente aqui na parte de organização também de ideias. Então, às vezes você tem uma ideia e você fala, cara, eu não sei como é que por exemplo, uma automação. Um exemplo mais prático aqui do meu dia a dia. Eu quero executar uma automação às vezes. Eu sei que é possível, porque eu já vi fazendo, só que eu não sei como é que faz. Então eu mando lá para IA, cara, eu quero fazer isso. Como que eu consigo fazer isso? Ele vai lá, busca e fala, ó, tu pode fazer assim, assim, assim. Então eu encaminho, show, você consegue me ajudar com isso? Ele vai pegar ali na tua mão até você. Então isso hoje está muito bacana. A gente vai aqui para o próximo. Então aqui eu tenho riscos e atenção, nem tudo é um mar de rosas. Então a gente vai ter aqui as principais aqui que eu coloquei, alucinação. Então aí ela pode inventar informação com total confiança. Eu te falei no início da questão do ChatGPT. Um tempo atrás, hoje isso não está tão comum. Aí ela já está com dados muito concretos. Mas, por exemplo, eu tive uma época que eu programava pelo AI. Eu gostava, adorava programar com ele, ainda adoro. E algumas vezes acabava tendo algum problema no código, eu sabia como que resolvia, só que eu mandava para a IA porque ela ia resolver mais rápido. Quando eu mandava para a IA, eu falava, cara, é só você fazer isso. E algumas vezes eu falava, não, cara, não é assim. É assim, assim, assim. Aí eu, pô, beleza. A gente fazia a solução dela, não dava. Aí o cara, não deu certo. Aí ele começava a inventar informação. Fazia, não, então é assim, assim, assim. Até que uma hora eu falei, cara, faz o seguinte. Faz exatamente o que eu pedi. Ele fez o que eu pedi e acabou dando certo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Principalmente quando mexe com coisas mais complexas. Ele tem mais, o chat às vezes tem mais tendências ali a inventar dados. Então é muito importante não só você manejar de forma correta, como também você ter um pouco de conhecimento ali na área que você está atuando. Por quê? Cara, se ele começar a inventar dado e você for na dele, vocês vão ficar no loop infinito, né, tentando resolver algo que ele não sabe e você não sabe. Vai tirar muitas horas. Viés, então, pode reforçar preconceitos existentes nos dados de treino. Dados, cuidado ao inserir dados sigilosos da empresa, isso aqui é muito importante. Dependência, não desliga seu senso crítico. Então, a gente tem que ter muito, a gente tem que ficar muito atento a esses 4 pontos. Do resto, a gente tem problema, principalmente aqui, a questão dos dados. Então, cara, tem muita gente que hoje está programando, vamos supor, está com código no servidor e coloca lá o IP do servidor. Se tiver um vazamento de dados e alguém pegar esse dado, o servidor ele tem muita chance de ser hackeado. Muito cuidado com isso, tá bom? Vamos para os próximos slides. A gente aqui tem boas práticas. Então, conferir sempre, usar como apoio, não verdade absoluta, foi o que eu falei. Interar. A primeira resposta raramente é a melhor. Reajuste. Isso aqui realmente é algo que até nos dias atuais a gente tem que ficar ali ajustando. Então, vou dar um exemplo no meu dia a dia. Às vezes eu peço um código para ele, quero criar uma tela nova. Ele cria uma tela, eu peço na descrição, na minha cabeça está de um jeito, ele me entrega de outro. A gente tem que ir ajustando ali, fazendo esses ajustes. Então, não faça, não coloque senha, CPF ou segredos industriais. Não copie e cole sem ler. Isso aqui é muito importante, principalmente hoje em dia para quem programa. Isso aqui eu sou muito. É o que eu estava programando. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Algumas vezes eu pedi um código para ele e na época eu era bem preguiçoso, então em vez de eu só pedir ali o ajuste, perguntar onde é que eu errei para ir lá e fazer o mesmo manualmente, o cara me manda um código completo e ajustado. O que ele faz algumas vezes quando ele faz isso? Ele resume alguma parte do código, tira alguma funcionalidade que já funcionava para focar naquela que você pediu. Ele te envia o código todo quebrado. Eu ficava meia hora quebrando cabeça ali. Então, eu enviava um código uma vez, estava de um jeito. Eu copiava e colava. Aí alguma coisa parava de funcionar. Ia lá falar que parava de funcionar e tirava outra e outra. Ficava assim por muito tempo. Só que é até legal que hoje em dia você tem prompts que te pedem, que impedem a AI de fazer algo do tipo. Então, um prompt que eu sempre gosto de usar, mesmo assim eu confiro, tá? É bom, importante conferir. Mas, por exemplo, eu quero ter uma tela nova
Eu falo, chat, cria essa tela assim, assim, assim. E aí, quando eu quero ajustar, eu falo, cara, reajusta, não comenta, nem resume nada do meu código, só entrega o que eu quero ajustado. Ele pode ser que ainda ajuste, mas tem uma chance bem menor, tá bom? Então, isso aí é um prompt que eu utilizo, recomendo, e que está dando certo para mim atualmente. Ali, código de até 2.000 linhas, ele está entregar ali perfeitamente, tá bom? Vamos aqui para o próximo, o 15. Então, aqui a gente tem um tema bem polêmico. A IA vai roubar meu trabalho? A resposta curta e grossa é não. Aí ela não consegue substituir o profissional. Ela é apenas uma ferramenta poderosa que vai ajudar os profissionais a se alavancarem ainda. Então, por exemplo, hoje em dia você tem um trabalho que ele é muito manual. Ele exige que você perca ali horas do seu dia fazendo. Você pode muito bem ir ali na IA pedir para ele resumir, pedir para ele criar uma automação e tudo. Em vez de você fazer aquele trabalho manual, você vai monitorar ali para ver se a sua automação vai funcionar. Então, ela não vai roubar, porém, é uma ferramenta poderosa que vai te ajudar ali no dia a dia, você automatizar seu trabalho, para você ter mais tempo para fazer ou criar outras coisas, tá bom? Outra frase, quem se adapta está hoje ferramenta muito poderosa para fazer isso. Hoje a gente precisa, por exemplo, estar quebrando cabeça, assim, quebrando cabeça eu falo ali com a cara no livro, é bom, só que aí ela está aqui para te ajudar. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu precisava aprender Docker uma época para subir um sistema. Eu nunca tinha visto Docker na minha vida. Fui ali, cara, e conversei com a IA, fui tirando minha dúvida. Cara, o que é Docker? Ah, Docker é assim, assim. Tá, mas como é que isso aqui funciona? Assim, assim, assim. Eu subi meu sistema, dava algum erro no Docker, eu conseguia copiar ali, mandar para IA, ela me mandava ali tudo explicadinho o que e tudo. Então, cara, hoje em dia a gente consegue se adaptar e ter muito cuidado com a IA. Ela tá uma ferramenta muito poderosa aí pra gente que é profissional utilizar, tá bom? Aqui nos últimos slides a gente tem a conclusão. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta, os prompts fazem a diferença e o humano continua no controle. Então, com isso a gente entende que aí ela veio para revolucionar o mercado de trabalho e também as nossas vidas. Então, muito trabalho manual que hoje a gente faz, a gente não vai precisar, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero ter esclarecido aí as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, vocês podem abrir ali o LinkedIn e me mandar, tá bom? Eu tô online ali quase toda hora. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Ia trazer algo mais prático, talvez uma próxima eu consiga trazer algo mais prático para vocês. É isso, muito obrigado e até mais, pessoal.